Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e esse vídeo aqui é o vídeo egoísta, né? Onde eu faço o meu resumo macro da semana. Muita volatilidade, positiva para a bolsa, negativa por juros. Então esse vídeo vai falar sobre juros, commodities, dólar e Ibovespa. Também small caps, por que não? Tá certo? E a gente vai comparar os principais setores do Ibovespa, quem está se dando melhor no ano de 2023, uma atualização. Então, quando nós temos bastante virada, notícias, dados importantes de mercado, pessoal, eu vou fazer esses vídeos aqui, que geralmente eu coloco um 2.0, uma versão a mais desse resumo macro, todos os domingos de manhãzinha, no vídeo da Itaúsa, que já é clássico aqui do canal. Então, ó, apresentando para vocês as pautas do vídeo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai falar aqui, pessoal? Curva de juros, contexto. Depois, como é bacana estudar a curva de juros em empresas que são correlacionadas com curva longa, empresas de curva curta. Analisar esse tipo de correlação pode dar insight para você em que momento da bolsa nós estamos passando. Depois, os principais índices setoriais da bolsa, como é que está a performance no ano até esse momento. Gravo para vocês dia 2 de junho, tá? Trig 11, small caps, qual é a vida das small caps, qual é o ciclo das small caps versus o ciclo do Ibovespa, tá? Versus o ciclo do Ibovespa. Depois, Ibovespa Futebol Clube, onde estamos no ciclo, o quão bacana foi colocar para vocês, pelo menos a minha visão, de novo, um vídeo egoísta aqui, né? Eu me divirto fazendo isso porque várias vezes aqui eu atualizei para vocês esse gráfico vovô do índice futuro, né? Ou do Ibovespa, gráfico mensal, ciclo 2010-2016, que é o ciclo que, na minha opinião, estamos vivendo, e como o mercado rima, né? Como ele faz ali movimentações muito parecidas. Vou falar dos pontos da década passada, vou falar dos pontos dessa década aqui, tá? E para a gente gerar também, para eu gerar para vocês, compartilhar a minha expectativa, tá? Então, o índice Ibovespa, e aí a gente vai para os alicerces do índice Ibovespa, que é o minério de ferro, tá? Vale para o mês de junho, petróleo, Petrobras. Bancos eu estou construtivo, então bancos eu vou pular dessa vez, tá? E aí a gente vai para o contexto do dolinha, o que o dólar está passando e que fase nós estamos do dólar. E aí, se der tempo, eu falo um pouquinho da minha carteira de dividendos aqui e o que é esse momento para as small caps, porque tem várias small caps na minha carteira de dividendos, por incrível que pareça, porque ela tem algumas pimentas ali. O que eu imagino para essas small caps, tá certo? Para tentar trazer também o operacional, o que Bruno vai fazer aqui no mês de junho, por exemplo, tá? A começar já na semana que vem, provavelmente. Bom, passando pelo disclaimer, pessoal, também passo aqui pelo convite, considere se inscrever, ative as notificações, são dois vídeos por dia aqui no Clube dos Dividendos, tá? E aos domingos 3, tá? Então ative as notificações para o YouTube não esquecer de te avisar. Bacana? Vamos começar pelo começo, tá? Acho que eu vou sair do gráfico, pessoal. Eu vou sair voltando, saio e volto, tá? Aqui, curva longa, curva de juros, quanto que a Faria Lima precifica a Selic com vencimento em janeiro de 2033, perdão. Então a curva de 10 anos aí. Faria Lima está precificando uma Selic a 11,48%. Essa curva, pessoal, na minha opinião, tende a cair até, tá, os 11% nesse mês de junho. Então tem esse chãozinho aqui, 11,8% para ser específico, tá? E aí, se as coisas melhorarem muito, 10,66, 10,79, tá? Isso na ótica da Faria Lima, tá? O que é interessante? O que é interessante, pessoal, para junho, tá? Sazonalidade do petróleo é alta, então a nossa arrecadação deve se manter interessante. E o minério, como a gente comentava aqui, estaciona a queda, tá? E pode ter um repique já em junho, ou em julho, ou em agosto. A revirada do minério somente em outubro, setembro, outubro. Mas um repique de alta para o minério é de se aguardar, tá? E pode trazer aí uma semana, talvez, quem sabe, até 2 semanas de tranquilidade para o setor no Ibovespa, tá? Então eu vejo que na balança comercial tá ok. No doméstico, regra fiscal foi encarada como boa solução ou aceitável solução. Congresso mostrando aí um certo conservadorismo em relação ao Palácio do Planalto. Então, Executivo e Congresso estão balanceados, tá? O Congresso puxa para a direita, o Palácio do Planalto, né, puxa para a esquerda e a gente acaba terminando no centro, tá? Então, isso é ótimo para os mercados. Me parece que política está intervindo aqui, algum assunto bombástico, tá? Então, a gente tende a ter essa curva esvaziando até os 11 no mês de junho. Não creio no mês de junho já 10,60, 10,79, e aí sim, pessoal, a gente entra numa lateralização, tá? A lateralização era aguardada por mim em maio, mas ela não veio,
Tá? Começou aqui querer lateralizar, mas não, continuou tendência. Então errei na lateralização, errei para bom, né? Estamos fechando, maravilha. Tá? Agora eu espero uma lateralização em junho, que tem a mínima aqui em 11 e a máxima entre 11,50% e 12%. Tá? Então eu espero uma certa lateralização de juros, momento ímpar, tá? No nosso cotidiano. Nós tivemos uma lateralização ali pós-eleição, tá? Mas uma lateralização nas máximas, né? Então não muito interessante. Agora a gente deve ter uma lateralização nas mínimas, tá? Nos últimos 2 anos, que é muito importante. O Ibovespa fez máxima em junho de 2021 e a curva de juros naquele momento estava entre 9,45 e 10,45, ou seja, nessa região em verdinho aqui, ó. Tá? Eu acho que no máximo a gente tende a arrumar lá, tá? Por esse curtíssimo prazo. Então, curva de juros fechando, lateralização, a importância da gente sempre acompanhar esse gráfico macro, pessoal. Então, voltei na telinha aqui. Eu peguei a Trisul como cobaia, porque fiz vídeo recentemente da Trisul, então considere aí pesquisar aqui nos cards, vou deixar para vocês. Curva de juros para cima, tá certo? Trisul para baixo, ou small caps para baixo, Icom, Imob, setores para baixo. Curva de juros inaugurou em 2022 a tendência de não alta mais, e sim lateralização. Então, em 2022, inauguramos a lateralização. Tá? Em 2023, não no primeiro semestre, pessoal, eu considero o segundo semestre. Então, nesse momento, apesar de nós estarmos rompendo aqui, eu acredito que logo, logo a gente volte, tá? E comece a consolidar, mantendo a tendência de 2022, só que na outra polaridade. 2022, final de 2021, pós-PEC dos precatórios, nós mantivemos a polaridade, ou seja, a lateralização ok, mas mantivemos lá em cima, no topo. Agora não, a gente tende a manter 2023 na base. Tá certo? Na base. Então, as small caps fizeram o oposto. Perderam a tendência de queda, ganharam a tendência lateral, assim como os juros estão agora na tendência lateral. Tá? Tendência lateral. Só que a parte das small caps 2022 e 2023, elas ficaram nas mínimas, as melhores compras para o holder, e os juros na máxima. Tá? Melhores vendas aí para o holder, no caso. Tá? Pré-fixado, então os melhores momentos do pré-fixado, os piores momentos para as small caps aqui. Os melhores momentos também para as small caps, tá? Na minha opinião. Como alocador, ano passado, julho até dezembro, foi o melhor momento ali para você ir comprando os pré-fixados mês a mês, porque os juros estavam sempre sendo testados para cima, abrindo. Tá? Então você foi ganhando cada vez mais dinheiro com os seus pré-fixados. Tá? E agora não, agora a gente não deve mais subir aqui em cima, minha opinião, subir aqui em cima é boa, né? Subir para as máximas, enquanto que as small caps vão ter dificuldade, a não ser aquelas que no micro, fundamento, reportarem péssimos resultados. Tá? A tendência é que as small caps em 2023, elas constituem aqui na metade, voltem, e sim, eu especulo que elas vão voltar, mas não para as mínimas, aquelas lucrativas. Elas devem a 50% aí da alta atual deve ser um interesse, porque os juros não tende aí, na minha opinião, para mais do que 50%, tá? E parar para voltar e lateralizar. Beleza? Então é essa fase do ciclo aqui que nós estamos vivendo, pessoal. Não é de tendência de alta, e sim de tendência lateral. Perde a alta para os juros, perde a baixa para as small caps e ganhamos a lateral. Então é um momento de acúmulo, tá? É um momento onde a análise técnica pode ajudar a gente a comprar menos no topo, comprar mais no fundo. Basicamente isso. Mais nada a análise técnica pode ajudar, tá certo? Em relação a essa questão, principalmente das small caps. Commodities exportadoras estão conectadas com o crescimento global, estão conectadas com câmbio, com outra coisa. O doméstico, tá? Todo o resto, tirando small caps, e acho que também uma neutralidade dos bancos, vai depender dessa curva e vai depender, de repente, desse cenário meu. Se eu acertar, show de bola. Se não, de repente, as small caps revertem para alta já em 2023. Tá? Bom, estouram para cima. Pode ser um cenário. Continuar a baixa, pode ser um cenário. Nenhum dos dois é o meu. O que eu estou colocando é uma trava logo, provavelmente em agosto, vai ser a máxima. E essa mínima feita em abril, em março, tiro 50%. Tá? São as melhores compras para 2023, olhando aí para o segundo semestre, certo? Junho, pessoal, nós temos
Setor imobiliário, o melhor setor da bolsa. Setor financeiro, o segundo melhor. Imobiliário com 25%. Financeiro com 10%. E logo em seguida, small caps com 4%. Ou seja, ciclo de juros. Tá? O quão importante foi acompanhar esse ciclo de juros. Acumular em 2022, mesmo sabendo que a sua small cap está indo próximo das mínimas. Tá? Mas os juros não tendem mais a subir. O que 2016 foi interessante de ser estudado para trazer um contexto de juros, de momento de política monetária. Tá? Enfim, o fiscal não mudou muito. Então, acho que só o monetário que mudou bastante. Então, a gente conseguiu pegar 2016 ali, 2015, 2016 como um grande aprendizado. Tá? E replicar e conseguir, né, no melhor timing possível de acumulação. Agora, eu acho que a toada para junho é um bom mês para pré-fixado, talvez o último mês aí de manutenção do 3,75, já no segundo semestre devemos cortar, e as small caps com parcimônia, porque estão nas máximas, tá? Então, menos small caps em junho, mas podemos voltar em julho, com certeza em agosto, que é um mês chato para a bolsa, deve ter uma quedinha, e aí a gente vai dosando dentro de um retângulo para esse cenário. Trig 11, pessoal, está próximo das máximas do meu retângulo. Meu primeiro retângulo para o Trig, que é um ETF, poderia ser small cap, está aqui, ó, entre 39,98 e 40,70. Estamos lá, estamos querendo romper. Tá? Até os 44,60 dias para o meu cenário. Tá? E aí, as lateralizações estão em 35,52, as mínimas, né? 35,94 e o próprio 39. Se romper e for para 44, o 39 também começa a ser uma região de lateralização, uma região de interesse para acumular o ETF. Se você for um stock picker, para acumular a sua small cap específica, se possível lucrativa, por favor, tá? Ou próximo de ser lucrativa. Tá? Então, o cenário onde eu acho o preço médio do Trig 11, pessoal, e para as small caps é na metade do caminho. Tá? Nem nas mínimas dos juros ao 3,75, da abertura da curva de juros por causa de PEC, por causa de eleição, tá? Nem nas mínimas. Espero ter gerado valor para vocês no Trig 11. Tá? Nos 29,80, os 28,80 não bateu, 87 não bateu, mas 29,83 bateu. Então, ciclo de baixa. A gente perde a tendência de baixa, na minha opinião. Tá? Perdemos. E agora a gente ganha o W, né? O primeiro momento de reversão já aconteceu, da tendência de baixa, rompemos topo anterior, mas agora a gente vai ficar brigando entre máxima, tá, e topo anterior. Basicamente isso. Legal? Então 50% do caminho está nos 39, o suportão para 2023, segundo semestre, está nos 35, nos 35,94. Certo, pessoal? Isso pode ser replicado para todas as small caps que são lucrativas, tá? As que não são lucrativas, o micro pode fazer mais preço do que o macro no segundo trimestre, no segundo semestre. Tá? Então, resultado, margem, essas coisas vão fazer mais a diferença. E Bovespa, pessoal, então tentei gerar valor para vocês, dizendo, olha, chegamos naquela linha horizontal, certo? Que é o 102,915, tá? Aos 97,700, 96 e bolinha, tá? Mas o desconto do Bovespa começa no 102,915 e assim a gente ruma para mais um ciclo de alta, tá? Vamos ver se esse ciclo de alta vai ser capaz de passar aqui dessa primeira região de mediana, meio do caminho, legal? Meio do caminho aqui e ir até o seu fim. O meu fim para esse ciclo de alta atual, 123,500. Foi o ciclo que me frustrou pós-PEC, tá? Eu achei que pós-PEC da transição a gente iria para o 123. Não, a gente voltou para o 102. Viemos até os 97,775, tá? Agora eu traço esse cara de novo. Tem pedágios, pessoal, diversos. Quem acompanha os relatórios diários e semanais lá do TC que eu posto, tem vários pedágios aqui. Mas quero deixar claro, o máximo que eu vejo não é tendência de alta para o índice Bovespa, tá? Nem para as small caps, ainda é lateralização. As máximas da lateralização aqui para o Infut, 123,500, 125,300. Tá? 102,915, 97, 96 mil pontos, tá? E eu também tenho num próximo ciclo de queda, se ele acontecer, 93 aos 91, 89, uns quebrados, aquela região. Então, repetindo aqui, rimando, não repetindo, né? Melhor dizendo, tá? O ciclo de 2012 e meio, ali entre 2012 e 2013, tá? Esse ciclo é o que está mais parecendo ser, tá? Quando o Ibovespa, naquele momento, mesmo lateralizando, com barra de queda, certo? Uma leve tendencinha de queda, nós fizemos lá em 2012 um fundo mais alto do que o anterior, certo? Fundo mais alto que o anterior. Nós fizemos agora um fundo levemente mais alto que o anterior, tá? E agora a gente vai brigar
para as máximas. Tá? A gente vai brigar para as máximas aqui. Então a gente está brigando numa primeira máxima e tem a segunda máxima. Tá? São os dois alvos aí no curtíssimo prazo. O que isso significa para mim, pessoal? Blue chip diminui muito os meus aportes. Small caps também diminui muito meus aportes. Continuo aportando na minha carteira previdenciária que eu vou mostrar no final. Dou mais relevância para pré-fixado. Pensando em previdência, certo, pessoal? Não em especulação. Previdência. Porque esse 3,75 talvez demore 5 anos para voltar a ter. Talvez até mais do que isso. Depende do ciclo econômico, monetário e fiscal. Bacana. E aí, de repente, quanto mais se aproximar do 104, do 102, mais eu compro bolsa. Pode ser que a gente não venha mais ter. Se eu estiver errado, pessoal, o que acontece? Nós não estamos aqui. Se eu estiver errado no Ibovespa, não estamos aqui ou acolá. Tá certo? Não. Nós estamos aqui. E se eu estiver errado e estivermos aqui, em 2016, pessoal, aí não é um momento para desacelerar a bolsa. É um momento para manter bolsa. Porque a gente vai comprar mais caro? Vai. Todo mês? Vai. Só que ela não vai parar de cair, ela vai entrar em tendência. A gente comprou mês a mês, ano a ano mais caro. Mas continuou ganhando dinheiro mesmo assim. Tá? Se a gente encarar esse ciclo, se estivermos aqui do ciclo, pessoal, aí esses 13,75 do pré-fixado vão ser irrisórios para os seus 20, 30, 40% da small cap, tá? Que vai subir nos próximos 12 meses. Certo? Não é esse ciclo que eu estou achando, é um pouquinho antes, não muito, mas um pouquinho antes, tá? Porque aperto monetário lá fora, crescimento mais baixo, eu acho que a gente vai ficar elas por elas. Mas, pessoal, considero que a nova realidade macroeconômica e principalmente de comercialização, tá? Envolvendo commodities, o mundo deixa de ser globalizado, passa a ser multiglobalizado, né? Tem ali algumas partes globalizadas, outras nem tanto. Beneficia muito países que não têm guerra, países que não têm desastres naturais, como é o Brasil. Então o Brasil é um grande player. Tá? Talvez a distância do Atlântico nos coloque não tão bem quanto uma Turquia, por exemplo, mas a gente vai muito bem. O Bovespa pode encarar um ciclo de alta à lá 2003, à lá 2004. Beleza? Esse seria eu errando. Tá? Eu acertando, a gente passa esse ano aqui ainda consolidados. Melhor venda lá em 123, melhores compras a partir de 102,915. Beleza? Minério, pessoal, para o mês de junho pode dar o repique que eu tenho projetado até o 113, 117. Esse repique pode vir em junho, julho, agosto, setembro. Tá? A virada do minério para alta, caso venha, tá? Somente em outubro. Tá? Até lá a gente deve ficar consolidado nas melhores compras da Vale, por exemplo, do setor, sendo nesse retângulo, tá? Deixa eu desenhar melhor. Nesse retângulo aqui, que vai dos 97,40 aos 85,90, 88,15, já batemos em 97, 95,50 e 94. Tá? Não ainda nos 88,15, 85,90. Tá? E a melhor venda, realização, vai estar na casa dos 113 ao 117. Porque eu falo para vocês, e falei no vídeo da Vale, que eu não tenho cenário que o minério vá em 2023 para os $61. Porque a China está melhor em 2023 do que esteve em 2022. Política de Covid e mais a aceleração aí fiscal. Beleza? Por isso que eu acho que 2022 não vai ser rompido. A gente vai se consolidar entre 85 e 117. Tá? A máxima do ano foi 139, ponto nosso. Então, o minério, pessoal, tá bem comportado para mim. Tá? Junho, de novo, se for o mês que subir, que fizer esse rally, pessoal, ninguém segura o Ibovespa no 112, porque a Vale vai puxar esse cara para o 117, 116, 115. Legal? Vale, no gráfico mensal, falando dela, inclusive, eu passo aqui e digo que para a semana que vem, 69,43 é alvo, o que era nosso suporte. Errei no timing, talvez. Caiu mais uma semana. Então, esse mais um mês, né, no caso, entre uma semana e mês, ali, 2 semanas e 4 semanas, e veio para os pontos do mensal. 64, 65, tudo bem. Tá? Pontos lá do último candle mensal, suporte atual. Show de bola. Tá? Qual que é o alvo? 69,43, 72,99, 74,81, 77,47. Então a Vale, para mim, vai ficar numa treta danada por aqui.
acompanhando o minério. A Vale não é expansão, na minha opinião. Tá certo? É lateralização, máxima em 77,47. E a mínima, pessoal, está sendo formada. Olhando para o minério, para junho, a mínima pode ter sido feita. Tá? Em 64,32 aqui, sendo o principal ponto de suporte para o mês. Rompeu somente os R$60,17. Tá? Esse rompimento do 64 ao 60, pessoal, traria o Ibovespa para o 108. Tá? 108, 107, traria ali o Ibovespa, eu acho que para 108 e 107 mil pontos. Tá, pessoal? Então, no curtíssimo prazo, essa é a Vale. Quem acompanha os vídeos, quem acompanhou, eu vou atualizar. Foram diversos pontos. Tá? Então, no gráfico semanal, eu dou mais aqui, jogo luz nos outros pontos também. Tá? Não bateu ainda no 63,29. Faltou aqui eu comentar. E o alvo é 72,99, 74, 74,81, 76,70 e aí para o fim 77,47. Tá? Então a Vale vai ficar em um cenário onde eu acerto, tanto em junho, julho, agosto, setembro, nessa magnitude aqui. Podendo chegar no 63,29, mas tendo máxima em 77,47. Certo? Pessoal, então a Vale também segurando as quedas, lateralizando. E o petróleo mais difícil para mim, né? Muito difícil acertar o petróleo. Mas vamos lá, não desisto dele. Né? Então ele não me estopou, mas também não me deu nenhum lucro. 71,34 mínima, máxima 83,37, 87,44 para junho. Eu tinha o cenário do petróleo a 91,43 entre maio, junho e julho. São os 3 meses compradores e julho só a primeira quinzena, a segunda não. Tá? Então até julho vou estar aqui com vocês, não fui estopado, o petróleo não chegou aos 64, mas também não gerei muito valor, talvez nenhum valor para vocês. O que é esquisito é que a nossa principal petroleira não tá nem aí por preço do petróleo, continua subindo. Então eu falava para vocês que o cisne negro da bolsa, também nos vídeos da Petrobras, é a Petrobras e bem. Então, na verdade, o cisne branco da bolsa, porque todo mundo tava short na Petrobras. E tá aqui, ó. Petrobras indo bem, o mercado aceitando política de preço, aceitando mudança, aceitando isso, aceitando aquilo. Então, não sei, né? O mercado lulou ou não, mas a Petrobras transparece o que o investidor pensa de muita coisa que está acontecendo domesticamente. Então a Petrobras está indo para cima. Tá? Essa daqui, rompendo máxima histórica, pessoal, não tem Ibovespa a 102,915 nesse segundo trimestre. Tá? A Vale vai ter que se esforçar muito para baixo para segurar o Ibovespa, porque aqui tem muitos pontos do Ibov. Bancos, eu acho que é para cima, tá? Em qualquer cenário em 2023. Legal? Vale tem esse perigo, está um pouco mais consolidada, mas acredito que agora tenha assentado. Esse dia de hoje foi muito importante. E a Petrobras, pessoal, acima dos R$26, não tem vendas fortes para o Ibovespa. Tem vendas de day trade ali, mas com certeza essa aqui tem. Os alvos estão sendo todos tocados. Tá? Então, o alvo principal, a casa dos 26, usou como suporte, a região pintadinha aqui, não como resistência mais. 27,60 bateu hoje, se não me engano, exatamente. Depois é 28 bola, 29,40, pessoal. Passou do 29,40, eu não vou mais acreditar que a Petrobras é consolidada, ou seja, perde a tendência de alta e consolidou, para depois romper aqui e vir até os 17. Tá? Esse era meu cenário base para a Petrobras. Consolida até os 26, 27 ali e tal, e depois cai até os 17. Tá? Porque petróleo, porque isso, porque aquilo, política de preço, etc. Mas o cenário que está se desenhando, pessoal, pode me colocar no lixo. Tá? Que é o cenário que é de tendência. Aí não é consolidação, é tendência. Deixa subir. Tá? Os fluxos de os fundos são os mais importantes. O fundo deixado por hora é esse daqui. Tá? A gente pode ter, por exemplo, num rompimento de máxima histórica, um fundo ascendente para o próximo semestre. Basicamente, a gente vai seguindo tendência. Não precisa brigar com tendência. A gente nunca deve brigar com ela, por sinal. Certo? Pessoal, o cenário para o dólar continua igual ali 2016, 17. Nada mudou, então o dólar também está muito tranquilo de se analisar. Está muito tranquilo mesmo. Deixa eu sair da tela aqui para vocês. Tá? Então, dólar, estamos nesse cenário aqui, 2016, 17, na iminência de trocar de política monetária, tá? De ciclo monetário. Então a gente consolida, juros real forte, moeda estável,
tá? Assim como tivemos lá em 2016 e 2017, tá? Estamos tendo agora, então beleza, que nada a comentar. A partir do momento que corta juros, pessoal, a gente pode olhar, a depender de como está esse novo mundo multiglobalizado, vamos assim dizer, dólar perdendo força no mundo, não sei se o dólar vai perder força no mundo, tá? Então é uma incógnita ainda, mas corte de juros geralmente nos coloca em 2018 de novo. Eu vou trazer para vocês, que é alta, tá? Seria alta. Legal? Seria a alta do dólar aí nesse momento. Então vamos ver, muito importante, né? São curiosidades aí que eu tenho pessoalmente, muito interesse. Então, pessoal, a minha carteira previdenciária é essa daqui, ó, que tá na tela para vocês, tá? Com várias pimentinhas, né? Então é previdenciária peronomútil, né? Tem Qualicorp, que é a minha principal tristeza, tem Aura, que não é brincadeira também, bastante cíclica, tem Grupo Soma, que é o que eu vou falar aqui. Então, subindo muito, certo? Mas muito esse ano aqui, de maneira geral, mas principalmente, tá? De março para cá. Então, o que eu, Bruno Mazzoni, no operacional, pretendo fazer? Aqui eu estou usando a Soma, né? Que é a mais sensível na minha carteira, a curva de juros, tá? Eu identifico que a tendência de queda é igual lá o estudo da curva de juros. Tendência de queda tende a ter acabado. Então, essa tendência aqui acabou. Isso se a Soma reportar lucro, tá? Se a Soma continuar reportando lucro, tendência de queda tende a terminar. O que eu vou fazer aqui? Alguns pontos técnicos importantes. Primeiro fechamento, IPO, show de bola. Eu já desenhei aqui os melhores aportes para o segundo semestre, tá certo? E quando eu posso, de repente, brincar de trading aqui, tá? Realizar um pouquinho. Por quê? O cenário à direita do gráfico, pessoal, não é esse cenário aqui, ó. O 2016, por exemplo. Bom. Rompemos máxima histórica e tchau. Tá? Eu não tenho esse cenário. O cenário que eu tenho, em vez do vermelho, tá? Então nós temos no gráfico aqui, ó, a tendência de alta e depois a tendência de baixa. O cenário de 2023 para mim não é nenhum nem outro, tá? É o amarelo. Vamos pôr ele de amarelo, que é uma cor meio gemada, que é esse aqui, ó. Tá? Então eu vou evitar comprar mais aqui ou até vender nos 13,70, 12,60, por exemplo, e caprichar nos meus aportes aqui entre 8, dos 10,80, né? Primeiro fechamento, 10,81, primeiro fechamento, aos 9,90 IPO, 8,80, 8,50. Tá? Esse é o cenário que eu vejo para a direita do gráfico. Para que aí, 2024, talvez, ou mais para o final de 2023, a gente tenha a reversão para alta. Certo, pessoal? Então, só para trazer para vocês também um pouco do operacional. Agora sim, vídeo longo, macro, do que eu tenho para esse mês. Então, bancos continuam bem bom, nada contra bancos. Minérios aterriza a queda, ou estaciona a queda, dá uma freada na queda e começa a lateralizar com semanas positivas até o 113 ali. A Vale pode ir para 72,99, 74. Então, taticamente, também não deve ser um cara muito detrator ali do índice Bovespa. Petróleo é compra, então já falo para vocês que eu tenho essa tese, mas até agora está murcha. Tá? Mas também não venderia petróleo, então Petrobras resiliente. Nós temos aí o trio parada dura, né? Itaú, Petrobras e Vale, em bons posicionamentos. Tá? Small caps, Faria Lima está nos dizendo que, olha, caminho verde por hora. Tá? Então, small caps, caminho verde aí no caso, para mais um pouquinho de valorização em junho. Talvez o freio venha em julho. Tá? E aí, então, a partir da segunda quinzena de junho, ou a partir de já para algumas small caps, comprando menos, dá vazão aí para renda fixa pré-fixada, porque talvez esteja no último mês. Então essa é a minha cabeça, tá? Lembrando que eu não tenho preconceito com nenhum tipo de investimento e o único charme aqui de eu utilizar gráfico é aumentar ou diminuir a intensidade, tá? E o nosso trabalho como investidor é sempre olhar para os fundamentos. Se você é nerd que nem eu, macroeconomia, né? O macro também é bacana, por isso que a gente tem aqui em algum lugar também na descrição o educacional do canal, que é o Macro Trader ou o Macro Investidor, certo? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.